Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana a Epifania do Senhor, que quer dizer a manifestação de Deus. E com essa celebração, nós fechamos o ciclo do Natal, que iniciou-se lá com o primeiro domingo do Advento e até chegarmos no dia do Natal e assim já contemplamos a manifestação de Deus que se encarnou no seio puríssimo de Maria e nasceu naquela noite venturosa na gruta de Belém, naquela manjedoura. Agora nós somos chamados a refletir nessa manifestação, como se deu essa presença gloriosa de Deus no meio da humanidade. Por isso, a primeira leitura nos convida: levanta-te, acende a luz e olhe ao teu redor. Nós não podemos viver essa experiência da manifestação de Deus se não nos levantarmos dos nossos pecados, das nossas prostrações. Por isso, o primeiro passo é deixarmos toda a preguiça, todo o comodismo, toda a inquietação e levantarmos para nos colocarmos em caminhada para podermos fazer com que Jesus se manifeste em nossas vidas. E depois de levantarmos-nos, precisamos acender a luz. A luz é acendida no nosso interior, no nosso coração. Quando essa luz da manifestação de Deus for acendida em nosso coração, nos dará a luz necessária para nós caminharmos mesmo nas dificuldades que temos que enfrentar nas nossas batalhas do dia a dia. Por isso, depois da luz acesa, nós precisamos olhar ao redor. Aquilo que nós não enxergávamos por causa das trevas do pecado se torna claro para nós. E aí o profeta nos coloca a alegria de percebermos como grandes caravanas voltando do tempo do exílio da escravidão para a Jerusalém, para Israel, onde é a pátria que Deus preparou para o seu povo. Então, nesta linguagem, hoje nós somos chamados a retornar como uma grande caravana para a igreja, para a nossa pátria, para onde nós iremos caminhar com certeza, com mais segurança para o reino de Deus, porque a igreja é o caminho que se abriu em Jesus Cristo manifestado na sua paixão, morte e ressurreição, para que nele nós pudéssemos nos encontrarmos e, consequentemente, experimentarmos esta salvação que é nos oferecida na gratuidade. Por isso, a alegria do profeta de ver como uma caravana de dromedários trazendo ricos presentes para oferecer aquele que será o Messias, o Salvador. Será porque estamos falando da profecia muito antes de Jesus se manifestar. Mas hoje não será mais, já aconteceu, porque, como vai dizer a liturgia, um menino nos foi dado. E esse menino já se faz presente em nosso meio, manifestado e principalmente atuante em nossos corações. E quando ele atua no nosso coração, nós não teremos mais preguiça de levantar-nos, de deixar que a sua luz irradie em nossos corações e principalmente em olhar ao redor
as realidades transformadas pela sua presença em cada coração humano. Mas Jesus se manifestou e se manifestou para quê? A primeira realidade da manifestação de Jesus é para trazer para nós, de novo, o reino dos céus perdido. Nós lembramos que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Então, Jesus deixa sua glória no céu, vem até aqui no meio dos homens e não somente ele está presente, se manifesta no meio dos homens. Muito mais do que isso, ele se faz semelhante a nós. E essa semelhança, ele assume a condição humana, exceto no pecado, já que o pecado não faz parte do ser humano. Não é uma realidade que assemelha o ser humano à figura do seu Criador, do seu Deus, que lhe criou com toda dignidade de pessoa humana, mas sem a condição de pecado. O pecado entrou depois da desobediência, depois de nos afastarmos de Deus. A segunda realidade que a manifestação de Jesus traz para nós é a graça da filiação divina, que também havíamos perdido. Deus nos adotou como filhos na pessoa de Jesus Cristo manifestado. E quando olhamos para a manifestação de Deus em nossas vidas, através do batismo que recebemos, nós sentimos profundamente essa presença amorosa de Deus, porque temos consciência que não éramos dignos desta misericórdia de voltarmos novamente à filiação divina. No entanto, Deus, com seu amor incondicional, quis que o seu Filho primogênito viesse e resgatasse toda a humanidade perdida por causa da desfiguração pelo pecado. Quando Jesus se entrega, se manifestando à humanidade, nós deixamos de ser desfigurados e somos novamente reconhecidos por Deus, que nos ama e nos quer que continuemos sempre nos assemelhando a Ele. E só uma realidade tirará a nossa semelhança com Deus, que é o pecado. E é claro, para que nós retornemos ao céu, para que nós retornemos à alegria da filiação divina, nós precisaríamos também retornar à vida. E de fato, nós retornamos à vida. No momento que Jesus ele entrega a sua vida, nós recuperamos pela sua bondade, pela sua doação, pela sua entrega a vida novamente. Portanto, não precisamos mais viver com medo da morte, porque a morte foi vencida e a vida foi dada novamente em abundância, como ele mesmo vai dizer em São João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Por isso, a segunda leitura vai dizer que Deus se manifestou. Não se manifestou como manifestou-se a nós, aos antepassados, mas hoje se manifesta para todos nós, inclusive os pagãos, para que os pagãos, se convertendo a Deus, experimentem também em suas vidas esse resgate de Deus de todo ser humano que quer realmente trilhar o caminho do reino do céu e assim deixar que Deus seja realmente
o Senhor de suas vidas. E o Evangelho nos apresenta como que não foi fácil essa manifestação de Deus, porque os magos, quando ouviram sobre esta manifestação de Deus em Belém, caminharam ao encontro para poder constatar e também adorar este Deus que vem se manifestar aos homens. E a dificuldade está no coração de Herodes, que fica perturbado quando também tem a notícia que este menino iria nascer. E nessa perturbação, ele procura matar todas as crianças. E, no entanto, Deus, no seu projeto, ele sempre está ao lado daqueles homens de boa vontade. Como foram os magos, tinham boa vontade de se encontrar e adorar o menino que iria nascer. Por outro lado, Herodes, com o seu coração voltado para o orgulho, para a avareza, para a soberba, com medo de perder o seu trono, queria destruir esse menino. Mas saibamos, todas as dificuldades que nós passamos em nossas vidas, se estamos conforme o projeto de Deus, ninguém poderá frustrar esse projeto de Deus para as nossas vidas. Por isso, os magos do Oriente se aproximam e esses magos simbolizam todos os povos, já que eram 3, e naquele tempo havia apenas 3 continentes. O continente europeu, que simbolizava um dos magos, o continente africano, que simbolizava um outro mago, e o continente asiático, que simbolizava os 3 magos. Naquele tempo não havia ainda o continente da Oceania e o continente da América. Se fosse hoje, com toda certeza, seriam 5 magos, porque a intenção era simbolizar todos os povos aos quais Deus se manifestou. E cada um se apresentou para oferecer o melhor que tinha. Que neste ano que estamos iniciando, celebrando hoje a Epifania do Senhor, nós aprendamos com estes magos oferecer o melhor que nós temos para Deus. Um apresentou o ouro, que simboliza a realeza. Reconheceu que Jesus é rei e o coração perturbado de Herodes, com medo de perder o seu reinado, era um coração longe de Deus que não poderia entender qual é o tipo de reinado que Jesus veio implantar no meio da humanidade. Jesus quer reinar no coração do homem, e esse reinado não é reinado que busca riquezas materiais, mas sim busca dar-nos as riquezas espirituais: amor, bondade, misericórdia, compaixão, fidelidade e assim por diante, todas as virtudes que nos conduzirá à plenitude da vida. O outro ofereceu incenso, que nos apresenta a divindade de Deus. Jesus é rei e um rei divino, que devemos adorá-lo sempre. Então, quando o padre na missa incensa com o turíbulo as ofertas, todas as realidades que compõem ali aquela celebração, ele está reconhecendo a divindade de Deus e que esse incenso suba até o céu e ali nos leva a ter a certeza que foi agradável a nossa oferta ao Senhor. E o outro mago oferece a mirra,
que simboliza a paixão de Jesus, o sofrimento, a dor, lembrando que Jesus foi solidário ao sofrimento humano e assume na sua paixão toda a cruz, todo o sofrimento, toda a dor carregada por cada ser humano. E sabemos que em toda a face da terra são muitos os sofrimentos de tantas as pessoas, lembrando as crianças exploradas, os refugiados, aqueles que são injustiçados e assim por diante, diante da violência do mundo, oferecemos a mirra para que Jesus, assumindo toda a condição de sofrimento da humanidade, nos dê alegria de recomeçarmos a nossa caminhada nesse ano 2019, a uma experiência de adoração e de doação à nossa vida para aquele e o único que poderá nos trazer a salvação. Que nessa festa da Epifania do Senhor, o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.